Oi, pessoal! Hoje vai ser o passo a passo dessa tiarinha que ficou top demais, ficou maravilhosa. Eu amei o resultado. Primeiro, a gente vai precisar de 2 pedaços de fita número 9 no tamanho de 14 centímetros. O primeiro passo, então, é selar as duas extremidades das fitas, né? A gente faz isso para não ficar desfiando depois. Então, eu passo o isqueiro em uma e depois eu vou passar o isqueiro na outra fita. Então, eu vou pegar as duas fitas aqui, vou uni-las para passar o isqueiro para marcar o meio. Porque, como eu vou fazer duas peças separadas, o meio vai ficar certinho, né? A dobrinha do meio. Então, eu passo o isqueiro, marco o meio das duas fitas de uma vez, né? E depois eu venho dobrando uma vez, dobro outra vez, tá? No caso, eu vou fazer 2 laços gravatinhas simples e depois eu vou unir os dois. Então, eu venho dando os pontinhos, né? O alinhavo. Esse alinhavo eu dei um pouquinho mais largo, tá? Para o lacinho não ficar com muito franzido, porque eu vou unir as duas partes depois. Eu pego dessa forma, né? Eu faço de vários jeitos. Essa parte eu fiz dessa forma. Eu coloco as duas pontinhas dobradas pro mesmo lado. Porque na hora que eu virar o meu laço, vai ficar certinho embutida para baixo, tá? Então, eu venho arrematando. Geralmente, eu dou de 2 a 3 arremates para poder fixar a linha direitinho, tá? É importante a gente sempre arrematar mais na linha enrolada, porque depois a gente consegue ajeitar o laço direitinho, se ficar torto, alguma coisa assim. Então, eu vou cortar e aí eu vou fazer o outro laço, tá? O outro lacinho eu vou fazer da mesma forma. Eu vou dobrar uma parte, dobra a outra parte por cima, e aí eu pego o outro laço para ver se ficou batendo certinho. Então, vou dar os alinhavos, os pontinhos. Os pontinhos também tem que ser iguais, né? Da mesma largura. A gente tem que prestar atenção para ficar certinho as duas partes. Depois, a gente vai fazer o franzido. Eu sempre puxo o franzido dessa forma porque eu controlo a forma que eu quero o meu franzido, né? Então, eu puxo mais uma vez com as duas pontinhas para cima, pro mesmo lado, no caso, vou enrolar e vou arrematar. Quando eu coloco as duas pontinhas pro mesmo lado, quando eu viro o meu laço, ele vai ficar bem bonitinho, que ele vai ficar emborcadinho para baixo, né, no caso. Porque essa parte onde estou arrematando, ela vai ficar onde eu vou colocar a tiarinha, né? Ou, se for o caso, o bico de pato. A gente pode fazer esse mesmo lacinho no bico de pato também. Então, eu vou cortar e aí eu vou dar uma conferida aí pra ver se ficou tudo ok, tudo certinho. Ficou bacana, né? Vocês podem ver que os franzidos estão iguais, né? E agora que eu vou unir as duas partes. Então, eu venho com a cola quente no meio do laço. Você pode dar só um pinguinho aí, porque na hora que você finalizar o laço, não vai ficar aparecendo cola quente, né? Então, eu venho, pego a outra parte, o outro laço, e vou unir as duas partes dessa forma. Aí, eu vou encontrar o meio dos laços e vou ajeitar nas extremidades, tá? Vou ver se as extremidades estão certinhas e aí eu aperto para a cola quente fixar. Dou uma apertada, pressiono aí por alguns segundos e aí a cola quente seca rapidinho, então vai ficar beleza. Então, vou conferir se tá do jeito que eu quero, ajeito o laço para poder colocar na meia de seda, viu? Essa meia de seda eu cortei na largura de 14 centímetros. Pode cortar na largura de 10 centímetros, na largura de 12, mas 14 centímetros
na minha opinião, é melhor porque é mais fácil para as mães ajeitarem nas cabecinhas das princesinhas, né? Então, eu venho, passo um pingo de cola quente no meio do laço e vou colar na meia de seda. O enroladinho é para baixo, tá? Então, eu vou colar direitinho, vejo se tá centralizado, porque depois que a gente cola na meia de seda, já era. Se eu tentar remover o laço, rasga a meia de seda e eu perco o meu trabalho. Então, eu vou fixar um pouco com o dedo para ficar bem firme. E depois que eu faço isso, eu ajeito meu laço novamente e venho com a fita número 2 para fazer o acabamento no meio do laço. Então, eu vou selar com isqueiro e nesse caso aí, eu vou dar um pingo na frente do laço. Eu dou um pingo de cola quente, né? Na frente do laço. Passo um pinguinho e depois eu venho com a minha fita número 2 de acabamento. Então, eu coloco a fita número 2 certinho no meio, vou ajeitando meu laço e depois eu enrolo por cima da meia de seda, tá? Porque aí, dessa forma, o acabamento vai ficar muito melhor. Vou enrolando e nessa parte eu vou decidir se eu quero mais apertado ou se eu quero mais frouxo. Isso aí vai interferir no acabamento do laço, da forma como eu quero, né? Então, eu vou enrolando, né? Eu dou 2 enroladas para o acabamento ficar bem bonitinho. E depois eu marco certinho onde eu quero cortar e venho cortando. Eu corto e depois eu já venho selando com isqueiro para não desfiar. Então, eu vou marcar direitinho aí. Nessa parte, é muito importante pôr só um pinguinho de cola quente, porque a cola quente, ela espalha. Se eu colocar muito, ela vai extravasar para os lados e o acabamento fica feio. Então, nessa parte, eu tenho que ter muito cuidado. Acho que o maior cuidado que a gente tem que ter é com a cola quente mesmo, porque a cola quente, ela pode estragar o trabalho da gente, né? Então, ficou dessa forma. Vejam que o enroladinho tá bonitinho, tá certinho. E esse foi o resultado. Você pode colocar também no bico de pato, que vai ficar muito lindo. Se você gostou, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e um abraço!